Sabe as palavras que a gente usa todo santo dia? Então, elas são tipo prédios. Elas têm uma arquitetura, um projeto todo escondido por trás. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mergulhar nessa estrutura secreta para desvendar esse código. Fala a verdade. Alguma vez, ao se deparar com uma palavra gigante, não passou pela cabeça, gente, de onde isso saiu? Palavras tipo inconstitucionalissimamente parecem uns monstros, né? Mas a verdade é que elas são construções, e bem lógicas, por sinal. Vamos pegar uma mais simples, tipo infelizmente. À primeira vista parece uma coisa só, um bloco único. Mas, se a gente olhar com uma lupa, dá para ver que ela se quebra. Tem um núcleo ali, feliz, e umas pecinhas encaixadas no começo e no fim. Essa é a chave para entender a arquitetura secreta das palavras. E isso já nos leva direto para a nossa primeira descoberta. Toda palavra, sem exceção, é construída a partir de peças fundamentais. É quase como se fosse um código de DNA da língua. Vamos decodificar esses componentes agora. A primeira peça desse quebra-cabeça é o radical. Pensa nele como o coração da palavra, sabe? A fundação que segura todo o significado. No nosso exemplo, infelizmente, o radical é feliz. É ele que carrega a ideia central de felicidade. Ok, depois do radical, vem os afixos. Eles são como os tijolos, a argamassa que a gente adiciona a essa fundação para modificar a construção ou criar uma palavra totalmente nova. Se a peça vem antes, como o in de infeliz, a gente chama de prefixo. Se vem depois, como o mente de felizmente, é um sufixo. Simples assim. Agora a pergunta é, como é que essas peças se juntam? O jeito principal de construir palavras em português tem um nome: derivação. É a arte de criar vocabulário novo usando o que a gente já tem. O tipo mais comum é quando os afixos são meio independentes. Pega a palavra deslealdade. A gente pode formar desleal, que existe, certo? E também pode formar lealdade, que também existe. O prefixo des e o sufixo dade não precisam um do outro para fazer sentido. Agora, olha que interessante essa comparação. Do lado esquerdo, infelizmente. Como a gente viu, infeliz existe, felizmente também existe. Os afixos trabalham de forma independente. Mas agora, olha para o lado direito. Anoitecer. Tenta tirar o sufixo à noite, existe? Não. E se tirar o prefixo noitecer, existe? Também não. Aqui as peças são obrigadas a trabalhar juntas. Esse processo tem um nome, que é parassíntese. Mas pode pensar nela como a regra do tudo ou nada da formação de palavras. O prefixo a e o sufixo ecer têm que ser colocados em noite ao mesmo tempo, numa tacada só. Se tirar um, a palavra inteira desmorona. É uma construção casada. Mas, peraí, a língua portuguesa não cresce só reciclando peças antigas. Ela é um organismo vivo que está o tempo todo criando e se adaptando de umas formas bem criativas. Para além da derivação, existem outras fontes. A língua pega palavras emprestadas, ela inventa coisas do zero, mistura conceitos e até encurta palavras para se manter ágil, para se manter viva. Um exemplo claríssimo disso é o empréstimo linguístico. O português vive absorvendo palavras de outras línguas, principalmente do inglês, e abrasileirando elas. Stress vira estresse, futebol vira o nosso futebol. Elas chegam como estrangeiras e acabam ganhando cidadania brasileira. E às vezes, a língua simplesmente inventa uma palavra nova. O neologismo é a maior prova de que o idioma respira. A palavra mensalão, por exemplo, ela não existia, foi criada para dar nome a um evento político muito específico e se tornou tão forte, tão conhecida, que hoje está lá, oficial, no dicionário. E tem outro processo fascinante, que é a amálgama. Basicamente, é quando a gente funde pedaços de duas palavras para criar um conceito novo. Tipo, show mais comício vira showmício. Uma palavra que captura perfeitamente a essência dessa mistura política e artística. Entender como as palavras nascem é uma parte da história. A outra parte é entender as funções que elas têm. É legal pensar nas classes de palavras como se fossem diferentes profissões que uma palavra pode exercer. A nossa gramática organiza todas as palavras do português em 10 profissões, 10 classes diferentes. Substantivo, verbo, adjetivo, no total são 10 categorias. Só que, dentro dessas 10, tem duas que são o núcleo de tudo. O substantivo, que dá nome às coisas, e o verbo, que mostra a ação. Com essas duas classes, a gente já consegue formar uma frase completa. Acidentes acontecem. Pronto. Substantivo e verbo. É a espinha dorsal da nossa comunicação. A pergunta que fica é,
Será que uma palavra pode, do nada, decidir mudar de profissão no meio de uma frase, sem mudar nenhuma letrinha? A resposta é sim, pode! O nome disso é derivação imprópria. É basicamente quando o contexto dá um novo emprego para uma palavra. Nenhuma letra muda. É uma mudança de carreira que depende só de como a palavra é usada na frase. E este exemplo é perfeito para a gente entender. Na frase um homem simples, a palavra simples é um adjetivo. A função dela é dar uma qualidade para o homem. Agora, na frase o simples é belo, a mesmíssima palavra simples, só por estar acompanhada do artigo o, virou o substantivo da frase. Ela deixou de ser uma característica para se tornar a própria coisa. Tá, mas por que tudo isso importa? Entender essa mecânica das palavras vai muito além de uma simples regra de gramática. O ponto central é este. A língua não é um manual de regras paradas no tempo. É um sistema vivo, dinâmico. Conhecer o projeto, a arquitetura por trás, nos torna comunicadores mais afiados, mais conscientes, porque cada palavra que a gente usa carrega nela a história da sua própria criação. No fim das contas, a grande lição é essa. As palavras não brotam do nada. Elas são pura engenharia. São construídas com lógica, com criatividade e, principalmente, com necessidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Quais outros projetos secretos, que outras histórias estão escondidas aí nas palavras que a gente usa todos os dias sem nem perceber? A investigação, na verdade, está só começando.